Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de reacting. Hoje eu vou reagir a uma peça produzida por um magistrado, vou reagir a uma decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Mas primeiramente, gente, isso é muito importante para mim, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo nas redes sociais também e ativem o sininho de notificações, assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Mas, de novo, gente, se inscrevam no canal, façam com que o meu trabalho fique bem conhecido, né? Também me sigam lá no meu Instagram, onde eu diariamente dou dicas bem legais sobre redação jurídica. Bom, como eu já havia adiantado então, hoje eu vou reagir a uma peça produzida por um magistrado, vou reagir a uma decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Vamos lá então? Trata-se, ó lá, despacho, decisão. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta por OISA em... Peraí. O que é que foi oposta, gente? A sentença foi oposta? Vejam que o oposta ali está no feminino, né? Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por OISA, né? Eu sei que a OISA foi quem impugnou ali o cumprimento de sentença, porque ali no cabeçalho ela vem como executada, tá certo? Então, não pode ser oposta, né? Cuidado, gente. Cumprimento de sentença apresentado. O cumprimento de sentença não pode ser oposto. Nem sentença pode ser oposta, né? Ali seria o cumprimento de sentença apresentado por OISA. Ponto. Argumenta, em síntese, que os valores buscados na demanda... É curioso isso. Olha só o que a gente tem aí, gente. Como é que o parágrafo começa? Começa assim: trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Aí a gente não tem um sujeito, né? A expressão, a estrutura trata-se de, ela é uma estrutura que apresenta o quê? Sujeito indeterminado. É bem próprio dessa estrutura, né? O trata-se de, ela traz o quê? Sujeito indeterminado. Se ela traz um sujeito indeterminado, não existe sujeito. Quer dizer, até existe o sujeito, mas a gente não sabe quem ele é. Então, não podemos, então, o magistrado ou a magistrada aí não poderia começar o novo período com um argumenta. Quem é que argumenta? Não pode, né? Ela está trazendo ali um sujeito oculto, mas esse sujeito a gente não sabe quem é. Argumenta quem? É claro que pelo contexto a gente sabe que quem está argumentando aí é a OISA, tá? Mas, pessoal, como eu tenho visto esse tipo de estrutura em peças jurídicas? Isso está errado. Como é que a gente poderia arrumar aí? Ó, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por OISA. Ponto. A empresa de telefonia argumenta em síntese, tá bom? Pegaram bem um ponto? Não pode começar com argumenta, porque antes a gente tem uma estrutura com um sujeito indeterminado, que é o trata-se de. Se eu tenho trata-se de, é sujeito indeterminado, eu não posso começar o próximo período ali com o sujeito oculto, tá certo? Então, a empresa de telefonia argumenta em síntese que os valores buscados na demanda executiva são completamente indevidos porque calculados de forma equivocada. A vírgula ali antes do porquê é facultativa, então, beleza? Defendeu o excesso de execução, indicando o valor que, no seu entender, a parte impugnada tem a receber. Pessoal, defendeu... Aquele ou ali poderia sair, né? Defendeu o excesso de execução. Agora, defendeu não, né? Sustentou excesso de execução. Se a empresa de telefonia está apresentando cumprimento de sentença, ela não está defendendo. Quem defende, ele quer muito isso, né? Não dá. Sustentou, alguma coisa assim. Alega excesso de execução. Pegaram? Indicando o valor que, no seu entender, a parte impugnada tem a receber. Ó, entender, receber, isso tudo, essas rimas não dão ritmo ao texto, hein, gente? Cuidado. Defendeu ainda a impossibilidade de cobrança de valores a título de telefonia fixa. Olha só, agora sim defendeu está usado de forma correta. Defendeu a impossibilidade de cobrança. Agora, o defendeu lá em cima não tá legal, não.
A parte impugnada foi intimada. Opa! Parte impugnada foi intimada. Vejam como fica ruim. E se manifestou na petição do evento 14. Vieram conclusos. Bom, né? Os autos vieram conclusos, mas aí tá subentendido, tranquilo. Pois bem, 1. Telefonia fixa. Ponto. Estranho, né? Telefonia fixa como título, ainda com ponto. Pessoal, em títulos não vai ponto. Tem razão a impugnante neste ponto. Que ponto, gente? Telefonia fixa? Faltou dar uma elaborada, né? Faltou o magistrado aí, ou a magistrada desenvolveu um pouquinho mais. Que ponto? Na telefonia fixa? Diz o que a impugnante ali falou, né? Antes, para dizer que ela tem razão no ponto. Não há que se falar... Não há falar... Bastante errinhos nessa peça do magistrado, hein, gente? Não há falar no recebimento de qualquer... Não há falar no recebimento de nenhuma quantia, não qualquer. Referente à telefonia fixa no caso dos autos. Eis que aludida... Não, eis que não dá. O eis que até existe, mas não é nesse sentido aí, né? Aí seria, uma vez que a aludida situação não foi objeto da ação de conhecimento, que deu origem ao título executivo judicial que ora se executa. Ação de conhecimento? Teria processo de conhecimento. Portanto, devem ser expurgadas do cálculo quantum devido... O que é isso, gente? Quantum devido às verbas relativas à telefonia fixa. Complicadinho, hein? Bem complicadinho. Portanto, devem ser expurgadas do cálculo a quantia devida... Não, a quantia relacionada às verbas, daí esse as viria com crase, né? Do cálculo, devido às verbas relativas à telefonia fixa. 2. Atualização monetária, sem ponto final, hein? Como se disso, eu prefiro nunca deixar omisso esse verbo, né? Eu colocaria como se disso, a atualização dos créditos concursais eventualmente devidos pela impugnante tem como marco final o dia 20 de junho de 2016, sem o zero antes do 6, tá? Data em que o pedido de processamento da sua recuperação judicial foi deferido. Por sua vez, conforme denota... Não, o conforme puxa ali o C, né? Conforme se denota do documento 9 do evento 1 anexado pelo credor. Seu cálculo apresenta valor atualizado até o dia 3 de julho, sem os zeros. Agora, o cálculo de quem, hein, gente? O cálculo do credor? Deve ser, né? Deixa mais claro, tira aquele seu ali. Esse pronome possessivo costuma deixar ambígua a estrutura. Nessa atuada, impõe-se o acolhimento da impugnação, também nesse particular, para limitar o prazo da atualização nos moldes supra. Gente, aquela vírgula antes do para é facultativa, tá? Agora, nos moldes supra, quando a palavra supra, ela é latina, essa palavra, tá? Ela é um radical latino. Então, quando a palavra supra vem sozinha na frase, deve vir em itálico, ou entre aspas, mas é melhor vocês trazerem só em itálico, porque as aspas poluem o texto, tá bom? Agora, se vocês forem escrever supra mencionado, é tudo juntinho, e o supra... evidentemente não vem em itálico, tá certo? 3. Número de ações a serem indenizadas em sede de telefonia... Que não entendi. Em sede de telefonia móvel? Não, né? Essa expressão em sede já não é recomendada, não. Agora, usar ainda em sede de telefonia móvel ficou estranho. Como é que poderia ser? Número de ações a serem indenizadas referente à telefonia móvel, A com crase, né? A esse respeito, fixou a sentença que o autor faz jus ao mesmo número de ações que detinha nas ações da Telesc quando ocorreu a cisão. Gente, mal escrito, hein? A esse respeito, fixou a sentença que o autor faz jus ao mesmo número de ações que detinha das ações, né, da Telesc. Pular. Assim, daí transcreve ali um... Gente, olha como fica poluído esses negritos, né? São necessários esses negritos? Você tem que dar uma pensada se são necessários realmente. Negritou tudo. Se tudo é importante, não há nada a ser negritado, tá? Isso é uma máxima que eu trago comigo.
tá? Citou ali. Olha lá que interessante, grifei. O magistrado ou a magistrada colocou lá, grifei lá no finalzinho. Não coloca assim não, gente, porque o texto fica poluído, ó. Aspas, daí fechou aspas, depois abriu outras aspas para colocar o grifei. Não, coloca lá, 2019, vírgula, grifei, daí sim, fecha o parêntese. Ponto. Eventos corporativos. No que diz respeito aos eventos corporativos, o cálculo do credor observou as decisões da ação de conhecimento, do processo de conhecimento, é melhor, né? Assim como as informações disponibilizadas no comunicado CGJ, número, eu prefiro N ponto, não N bolinha. O N bolinha está errado? Não, mas eu prefiro N ponto. De 21 de julho de 2014, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, Corregedoria Geral, Corregedoria, hífen, geral, sempre, hein? Nos nomes compostos que trazem a palavra geral, o geral ali sempre vai haver hífen, tá? Na estruturinha ali, né? Nas duas palavras, tá? Então, presidência geral, não foi um bom exemplo, né? Mas coordenadoria geral com hífen, tá? Assessoria geral com hífen, ok? Do Estado de Santa Catarina, no campo evolução acionária, telefonia móvel, não havendo nenhuma reforma a ser determinada neste ponto. Não havendo, esse gerúndio aí tá terrível, hein? De modo que não há nenhuma reforma. Reforma onde, gente? Nos cálculos, né? Porque o juiz não pode reformar uma sentença dele mesmo. Tá estranho isso aqui. Não há nenhuma reforma a ser determinada. De modo, eu colocaria assim, de modo que os cálculos estão corretos neste ponto. Tá? Estranho. Ainda se, então, estão me entendendo? Ainda se fosse um acórdão, daí sim haveria falar em reforma, né? Reforma da sentença, reforma da decisão interlocutória. Ficou estranho aí. Reserva especial de ágio, sem ponto também, hein? O título executivo judicial prevê o pagamento dos dividendos, das bonificações, dos juros sobre capital próprio. Opa! Faltou um E ali, né? O título executivo judicial prevê o pagamento dos dividendos, das bonificações e dos juros sobre capital próprio. Daí tiraria aquela última vírgula ali. Já a reserva especial de ágio é decorrência lógica, daí transcreve, coloca negrito, coloca itálico, eu acho medonho aí. Ah, professor, como é que você faria aí? Eu colocaria já só aspas, sem negrito e sem itálico, tá bom? Logo, todos os consectários supra itálico, devem compor o cálculo. Juros sobre capital próprio, telesque celular e telepar celular. Defende a impugnante que os juros sobre capital próprio foram calculados de forma incorreta pela impugnada, especificadamente no que diz respeito à parcela relativa ao resultado de 31 tal, paga em tal. Né? Não tem aquele zero antes do 5. Aduz que não deveria ter sido considerado no cálculo a conversão de... Opa! Aduz que não deveria ter sido considerada no cálculo a conversão de ações. Como eu tenho visto esse tipo de estrutura, né, esse erro de concordância nominal, né, principalmente quando o verbo ali no particípio está diante de uma palavra no masculino, mas mesmo assim ela não concorda no masculino não vai concordar com o cálculo aí, vai concordar com a conversão. Deve ter sido considerada no cálculo a conversão, né, considerada de ações telesque celular em telepar celular, conforme decidido em 19 de novembro de 2002 e ratificado em 26 de dezembro de 2002 pelo Conselho de Administração, uma vez que a operação só foi concluída em 31 de julho de 2003, quando houve o cancelamento do registro de telesque celular junto à CVM. Gente, eu não sei se vocês estão reparando, mas olha só. Essa parte do texto está em colocou um monte de caixa alta, né? Olha como prejudica a leitura. Olha só, foi legal isso aparecer, gente. Sabe quando eu falo para vocês que vocês devem evitar caixa alta no texto? Vou dar uma reparada no texto, gente. Olha só como tá vindo, né? Tô falando agora quanto à forma do texto. Olha só como ele tá vindo. Bonitinho, olha só, desde o início, ó.
Caixa baixa. Olha só como fica mais bonito o texto, mais agradável. Caixa baixa, tá vindo em caixa baixa. Daí agora caixa alta, gente, ó. Colocou um monte de caixa alta. Veja só. Ficou feio, hein? Dá desânimo de ler isso aí. Desanima a gente a ler isso aí, tá? Ai, ai. Informou ainda. Gente, aquele junto a, CVM, junto a não é uma expressão legal, não. Reformularia, tá? Informou ainda que o fato relevante divulgado em... Opa! Informou que o fato relevante divulgado em... Esclarece, sem a vírgula antes do esclarece. Não pode haver vírgula entre sujeito e predicado, né? Os novos acionistas da Telepar teriam direito aos dividendos e juros sobre o capital próprio a partir da emissão das respectivas ações. Contudo, não assiste razão impugnante na medida em que... Bonitinho, hein? Na medida em que... O que é que eu tenho visto por aí? Na medida que... Não é na medida em que... Não há prova nos autos... No sentido de que... Não, né? Não há prova nos autos de que a emissão das ações da Telepar ocorreu em data posterior a 26 de dezembro de 2002, data da ratificação da reorganização societária. Anexo 8 do evento 9. De outro lado, a nota explicativa das demonstrações financeiras padronizadas da empresa Telética Celular, anexo 2 do evento 9, expressamente revela que com a reestruturação aprovada houve emissão das ações Telepar aos acionistas da Telesc. Gente, tá tendo até dor de cabeça em mim essas caixas altas aí, tá? Logo, não merece reparo o cálculo do credor pela utilização dos valores referentes ao resultado apurado em 31 de dezembro de 2002 em relação à Telepar, porquanto as ações já haviam sido convertidas na referida data. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso. Bonitinho, hein? Acolho parcialmente para, hein? Acolho para. Legal. Acolho parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução e determinar a elaboração de novo cálculo do quanto debeatur, observadas premissas constantes da fundamentação. Agora tem que colocar um as ali, né? Observadas as premissas constantes da fundamentação. Quanto aos juros e correção monetária, devem ser observadas as disposições contidas nas decisões da ação de conhecimento. Ficou estranho isso, né? As decisões... Seria a sentença do processo de conhecimento? Eu acho que ele quis dizer isso. Quanto aos juros e correção monetária, devem ser observadas as disposições contidas na sentença exequente, né? Alguma coisa assim. Com relação ao estipêndio advocatício, considerando o acolhimento parcial, as particularidades da causa, notadamente o fato de que a impugnação tramitou por cerca de 2 meses e que a matéria discutida é de média complexidade, consoante a disposição dos parágrafos 1º e 2º do artigo 85, sem a vírgula depois de 85, do CPC, vírgula, fixo. Gente, tem uma coisa estranha aí. Vejam só como fica mais claro assim. Considerando o acolhimento parcial, as particularidades da causa, notadamente o fato de que a impugnação tramitou por cerca de 2 meses e que a matéria discutida é de média complexidade, vírgula, fixo, vírgula, consoante disposição dos parágrafos 1º e 2º do artigo 85 do CPC, vírgula, em favor do procurador da impugnante, I minúsculo, honorários de 10% sobre o valor expurgado do débito. Vejam como ficou melhor? Colocar o fixo antes de consoante. Dá mais clareza aí na frase. Publique-se, intimem-se. Legal, intimem-se. Gente, tem muita gente que me pergunta sobre esse intimem-se. Eu recebo, de vez em quando eu recebo lá no meu Instagram, a pergunta se o correto é intimem-se ou intimem-se-os. Intime-se-o. Pessoal, jamais usem essa estrutura, tá bom? Intime-se-o. Não, não pode. Porque o aí, gente, ele muito raramente na língua portuguesa vai fazer papel de sujeito. Olha só. Na estrutura intime-se o acusado, nessa estrutura que está correta, o acusado é o sujeito aí da oração, tá? Intime-se o acusado significa o acusado é intimado. O acusado, portanto, é o sujeito. Acontece, agora voltando, que essas palavrinhas o, a,
não fazem, ou fazem muito raramente, papel de sujeito. Então elas não podem ficar na posição desse sujeito aí, nessa oração passiva, tá? Intime-se, tá bom? Intime-se o acusado. Intime-se ele. Até intime-se ele pode, tá? Intime-se ele. Intime-se ela. Intimem-se eles. Intimem-se os acusados. Isso tudo está correto. Agora, intime-se o. Não. Intimem-se as. Não. Estão entendendo, né? O intime-se é tudo com hífen. Intime, hífen, se, hífen, o. Essa estrutura aí está errada. Tá bom? Beleza? Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem um like aqui, gente, de novo, hein? Se inscrevam no meu canal. Compartilhem esses vídeos também, gente, nas redes sociais. Assim meu trabalho fica cada vez mais conhecido. Com esse vídeo aqui a gente viu que não é só advogado que dá algumas derrapadas não, né? Magistrados aí também dão bastante derrapadinhas aqui na escrita, né? A gente nota que faltou uma revisão, né? O magistrado aqui cingiu-se a escrever o texto, mas não revisou posteriormente. Vou ficando por aqui, forte abraço e até mais.